E hoje pela manhã eu quero comentar com vocês especificamente sobre uma passagem que foi 6 dias antes da morte de Jesus, e nós vemos aqui nessa passagem 4 discípulos de Jesus, e eu quero comentar um pouquinho sobre isso. É João 12, no versículo 1, eu vou ler até o 11, tá? Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa para Betânia, onde estava Lázaro, aquele que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o qual havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam até Betânia e criam em Jesus. Amém? Eu sei que você já ouviu falar muito sobre Marta, Maria e Lázaro, que era uma família de amigos de Jesus. E mais do que amigos, né? Eles também eram discípulos. Eles estavam fora, talvez, daquela célula principal de Jesus, que eram os 12 discípulos, né? Mas Jesus recorrentemente visitava esses 3 irmãos, pregava para eles, se hospedava na casa deles, e até mesmo dessa relação de evangelismo, de comunhão, de discipulado, nasceu uma amizade muito forte. Lá no capítulo 11 de João, um capítulo atrás, que foi a ressurreição de Lázaro, a gente vê claramente que o texto bíblico diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e até mesmo chorou quando soube que Lázaro havia morrido. Então a gente vê que essa relação ela ultrapassou até mesmo a relação de pastor e ovelha, de discipulador e de discípulo. Eles se tornaram amigos, eles foram os amigos de Jesus aqui na terra, entre outros, né, que Jesus teve. Mas eles também eram discípulos. E aqui, veja só, 6 dias antes da Páscoa, que foi aquela última ceia que Jesus teve, né, com os discípulos, e logo depois ele seria assassinado, crucificado e ia ressuscitar. 6 dias antes de morrer, onde Jesus decidiu estar? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Se você soubesse que você fosse morrer daqui a 6 dias, para a casa de quem que você ia? Quem que você iria visitar? Onde você passaria os últimos 6 dias? Com quem você passaria os últimos 6 dias da sua vida? Jesus escolheu ir para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele foi para lá, ficou lá os últimos dias, e depois ele teve a ceia com os discípulos, lavou os pés dele, foi para o jardim de Getsêmani e morreu. Ao saber que estava prestes a morrer, Jesus foi visitar os seus 3 discípulos amados, e junto com ele foram alguns dos outros discípulos, entre eles Judas Iscariotes. E quando Jesus chegou lá, como era de costume, eu imagino, eles começaram a organizar a casa, né? Naquela época não dava para avisar, né? Por WhatsApp, no grupo, né? Ó, eu estou indo aí na casa de vocês, né? Não dava para avisar. Então, Jesus chegava e eles começavam a organizar tudo, né? Talvez iam matar algum animal para fazer a comida. E eu começo a perceber a primeira pessoa aqui, Marta.
Você pode perceber nesse capítulo, coloca para mim, Kleber, se der para colocar aí, no versículo 2, João 12, 2. Olha que o texto bíblico diz que Marta estava servindo, fizeram-lhe uma ceia e Marta servia. Vocês lembram de uma outra passagem que Jesus foi lá e Marta e Maria parou nos pés de Jesus, né? E Marta ficou varrendo a casa, né? Ficou organizando a casa e tal, e ela até ficou irritada, né? Falou para Jesus: o Senhor não se importa de Maria estar parada aí e eu estou aqui fazendo todo o trabalho sozinha? E às vezes a gente transformou Marta numa vilã por causa dessa passagem, né? Marta não queria saber de Jesus, Marta não queria saber da pregação, ela só queria saber de organizar a casa. Não, ela não estava errada, ela não estava de todo errada. Marta, ela fazia uma parte que ninguém ali fazia. Ela fazia a parte operacional, ela fazia a parte da hospedagem, da hospitalidade. Eu imagino que toda vez que Jesus chegava lá, era a Marta que começava a organizar a casa. Meu Deus, Jesus chegou. Sabe quando chega a visita em casa, né? Não era uma vilania, não era uma maldade, não era uma indiferença. Jesus chegou, não estou nem aí, eu vou limpar a casa. Eu acho que não foi isso. Eu acho que pelo contrário, foi uma preocupação. Jesus chegou, eu vou limpar a casa, vou preparar uma comida, vou organizar as coisas, porque Jesus vai dormir aqui. Provavelmente ela foi trocar os lençóis, as fronhas, organizar o quarto, colocar um cheiro, passar um pano no chão. A intenção de Marta não era ruim, era uma intenção boa. E aqui de novo, 6 dias antes da morte de Jesus, quando era a última visita dele lá, que nenhum deles talvez suspeitasse, né? Ou talvez sim, não sei. Ela ainda estava servindo a ceia, ela estava ali no trabalho. E entre os discípulos de Jesus, sempre haverão essas pessoas, esse tipo de discípulo, que não é aquele discípulo que vai se destacar, né, que vai ser muito de orar, de estar aos pés de Jesus, de estar caminhando com o discipulador, que vai se tornar um pregador, que vai assumir uma célula, que vai entrar em evidência. Não vai ser aquele discípulo assim que vai se destacar, mas vai ser aquele discípulo que vai estar nos bastidores, que a Bíblia fala sobre esse dom inclusive, que é o dom do serviço, o dom da cooperação. A igreja, o reino de Deus, precisa dessas pessoas, dessas Martas, essas pessoas que têm esse dom de organizar, de cooperar, de fazer o trabalho braçal, o trabalho doméstico, o trabalho que precisa ser feito para que o trabalho, talvez que a gente chama, né, de ministerial, de espiritual, possa acontecer de uma maneira organizada. Imagine, por exemplo, o que seria da igreja sem o diaconato, né? A igreja ficaria suja, por exemplo. A igreja não estaria organizada, quem ia abrir, quem ia fechar, quem ia ver se as capas estão tudo no lugar, se as cadeiras estão alinhadas. Marta, ela era essa discípula, né? Ela entendeu a mensagem do reino, ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus, ela provavelmente foi salva, o nome dela foi escrito no livro da vida, mas ela tinha esse dom, ela tinha essa característica, às vezes tem até a ver com a personalidade da pessoa, com o jeito da pessoa. Ela é mais calada, ela é mais introspectiva, né? Então Jesus chegava, ela já ia logo para a cozinha, ia logo para o quarto, ia organizar as coisas. Na ceia, ao invés de estar sentada à mesa, olha só ali depois, fizeram uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa. Lázaro estava sentado lá na mesa, né, com o palito de dente, comendo, jogando conversa fora com Jesus, aprendendo sobre a Bíblia, né? Mas Marta não, Marta estava, já terminou, Jesus, deixa eu pegar esse prato aqui, o Senhor não quer comer mais, põe mais uma colher, o Senhor comeu pouco. Marta estava cuidando do trabalho. Nós precisamos desse tipo de discípulo, e esse tipo de discípulo, ele é providencial. O próprio Senhor Jesus, ele levanta esse tipo de discípulo, seja homem ou seja mulher. São as pessoas que estão sempre cuidando do serviço, são as pessoas que estão sempre trabalhando. Às vezes elas até levam um puxãozinho de orelha, como foi aquela vez, né, que Jesus falou para Marta mesmo: olha, Maria escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dela. Mas Jesus também não estava recriminando o que Marta estava fazendo. Era certo o que ela estava fazendo, ela não estava pecando, ela só queria agradar Jesus, ao modo dela, ela queria agradar Jesus. Então eu quero que você, enquanto eu estou falando aqui, você pense: será que eu sou esse tipo de discípulo?
Eu não sou muito de pregar, eu não me vejo liderando uma célula, eu acho que eu nunca teria coragem de pegar o microfone e falar como o pastor Miguel está falando, eu sou mais calado, minha voz é mais fraquinha, eu sou mais de estar no meu canto mesmo. Mas me diz uma coisa, você sabe assar um frango no forno? Você sabe bater uma massa de um bolo? Você sabe limpar um banheiro? Se você for esse tipo de discípulo, não tem problema, o reino de Deus precisa. A igreja precisa dessas pessoas. E lá na frente o apóstolo Paulo depois escreveu sobre esse dom, o dom do serviço. Tem pessoas que têm esse dom, o dom do serviço, o dom de servir. Então você não é menos discípulo, ou você não tem nenhuma função no reino de Deus. Não, você tem. Você tem essa função primordial como discípulo de Jesus, que é organizar a casa, organizar o templo, como os levitas faziam já desde a organização do tabernáculo. Nós precisamos desses discípulos, e nós vemos um exemplo claro aqui, que era Marta. E depois nós vemos Maria, a irmã de Lázaro. Maria, para mim ela foi, dos discípulos ali, dos três, ela foi o discípulo talvez que estabeleceu a conexão espiritual mais forte com Jesus. Maria, ela era aquela pessoa realmente, assim que a gente fala, né, mergulhada no manto, né? Maria era uma mulher que realmente ela entendeu todo aquele contexto da salvação, o contexto espiritual da chegada do reino de Deus, e nós sabemos que essa Maria, ela já tinha ungido Jesus uma vez. O texto bíblico diz que esta Maria era aquela que já tinha ungido os pés de Jesus uma vez. E aí aqui nessa passagem, no versículo 3, coloca aí para mim, Kleber, fala de novo, olha, no meio daquela ceia, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Maria, ela fazia essas demonstrações públicas de amor, de adoração. Ela estava ligada de algum modo espiritual com Jesus. Ela fazia esses tipos de atos proféticos, de aliança, de demonstração, de amor, de adoração a Jesus. E a gente sabe que existem muitas especulações a respeito da história dessa Maria. Os evangelhos, eles falam sobre 3 Marias, né, incluindo a mãe de Jesus. Mas a gente pode deduzir que até mesmo esta Maria, ela era uma mulher que talvez não tinha uma boa reputação. E ela 2 vezes ungiu os pés de Jesus. Ela demonstrava esse amor a Jesus. No meio daquela ceia, no meio daquela visita, ela pegou esse nardo caríssimo e ungiu os pés de Jesus. Maria talvez fosse a discípula mais extravagante no sentido espiritual, no sentido de adoração. Da outra vez que Jesus veio, a gente já viu que ela deixou Marta trabalhando sozinha e ela ficava ali mergulhada, ouvindo as palavras de Jesus, ficava ali recebendo aquelas palavras, se alimentando daquelas palavras. Ela era aquela discípula que parava tudo para estar num tempo de adoração, num tempo da torre, num tempo no secreto, para estar aos pés de Jesus. Ela era aquela discípula talvez intensa, que guardava um dinheiro. A próxima vez que Jesus vir aqui, eu vou ungir os pés dele com esse, eu estou guardando esse dinheiro, guardando esse nardo. Ela era essa discípula que gostava de adorar, de ter momentos de intimidade com Jesus, de demonstrar amor a Jesus, de fazer adoração intensa a Jesus. Nós precisamos desses discípulos, e eu preciso entender se eu sou esse discípulo, se eu sou esse discípulo que gosta dessa intimidade,
que preciso desse momento secreto, desse momento aos pés de Jesus. Se a minha função, talvez entre todos os discípulos, é essa, é demonstrar adoração, é talvez estar na oração, é estar no secreto, é estar na torre, é estar aos pés de Jesus. Talvez eu não seja aquele discípulo tão apto, tão ligado, tão atento ao serviço, ao trabalho. Talvez eu sou até meio atrapalhado, né? Meio desastrado para o trabalho físico, mas eu sou aquele discípulo que o meu coração está totalmente entregue, o meu coração está totalmente derramado, e a igreja precisa dessas pessoas que fazem essa adoração intensa, que estão sempre em oração, em intercessão, que estão sempre buscando essa conexão com Jesus. E eu suspeito que de alguma forma Maria, ela sabia que essa talvez pudesse ser a última visita de Jesus, porque Jesus vinha até mesmo avisando, né, que ele ia morrer, que ele ia ser preso, que ele ia ser capturado, né, pelos seus perseguidores, que ele ia ser crucificado. Ele já vinha avisando que isso ia acontecer, e talvez ela já sentiu no seu coração, é a última vez que ele está aqui. Eu vou ungir de novo os pés dele, no meio daquela ceia, no meio de tudo, todo mundo, Lázaro jogando conversa fora, Marta organizando as coisas, Maria chega e, eu vou adorar mais um pouco, eu vou jogar esse nardo aqui. Maria estava interessada com aquilo que estava acontecendo de espiritual ali naquele momento, e Jesus até mesmo fala que ela estava fazendo aquilo como uma espécie de unção, né? E da outra vez, a gente sabe que Maria ungiu os pés de Jesus, e dessa vez ela unge a cabeça de Jesus, numa demonstração de que ela ungiu o corpo inteiro de Jesus, como era de costume até mesmo de ungir o cadáver depois da morte. E lá na ressurreição, quando as mulheres vão para encontrar o corpo de Jesus, que aí o corpo já não está mais lá, essa Maria, a irmã de Jesus, ela não estava com aquelas mulheres, ela não foi para aquela unção que as mulheres iam fazer no cadáver, porque na verdade ela já tinha se antecipado, ela já tinha feito a sua unção, crendo que Jesus realmente ia morrer, mas ia ressuscitar. Ela realmente era a discípula que estava crendo em toda aquela mensagem. Ela não deixou para fazer aquela unção depois, porque talvez ela realmente já estava crendo que aquele corpo não estaria lá para ser ungido depois da morte. Então nós vemos Maria com uma conexão muito forte espiritualmente. Maria talvez embebecida. Todas as vezes que Jesus ia lá, ela mergulhava, ela se embriagava naquelas palavras de Jesus. Será que eu sou esse discípulo que toda vez que o pastor está pregando, eu estou ali mergulhado naquela mensagem, eu estou recebendo, eu estou me alimentando? Toda vez que o meu discipulador chega para falar, que ele me chama para conversar, eu paro tudo como Maria, paro aos pés, fico ouvindo, fico absorvendo, sou transformado por aquelas palavras? Será que eu sou um discípulo que realmente eu estou entregue, a minha alma está entregue, o meu espírito está entregue, eu estou conectado de uma forma espiritual com o meu discipulador, entendendo a movimentação espiritual que está acontecendo? Será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou esse tipo de discípulo? Nós temos Marta, temos Maria, e depois nós temos Judas, que era da célula principal de Jesus. Na hora que Maria joga aquele nardo, Judas, ele faz uma crítica a essa adoração, ele faz uma crítica a esse discipulado. Ele diz assim: olha, para que isso aí? Para que gastar todo esse dinheiro? Para que jogar esse nardo aí? Podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. E veja bem que o próprio texto bíblico diz que Judas não estava preocupado com os pobres. Naquela célula, Judas era o tesoureiro na célula de Jesus, né? O texto bíblico diz que ele andava com a bolsa. Essa bolsa era a bolsa dos recursos, a bolsa dos dinheiros, a bolsa daquilo que eles recebiam, a prata, o ouro. E a Bíblia diz, é o texto bíblico que diz, isso não é uma informação histórica, que ele roubava parte das coisas que eram colocadas nessa bolsa.
Então ele estava querendo dizer o seguinte: ao invés de ela jogar aos pés de Jesus, ela podia ter dado isso como oferta, para isso entrar na bolsa, e talvez ele estava até querendo roubar uma parte disso. Ele era um discípulo corrupto. Todas as mensagens que Jesus pregou, Judas ouviu. Todos os milagres que Jesus fez, Judas viu também junto com os outros discípulos. Ele estava na cela. Nós não estamos falando de um ímpio, nós não estamos falando de alguém que não era cristão, nós estamos falando de um homem que provavelmente foi batizado nas águas, que participou de todo o processo, ouviu o sermão das bem-aventuranças, ele viu Lázaro sendo ressuscitado, ele estava inclusive nessa viagem com Jesus, ele estava participando dessa ceia, mas esse discípulo ainda não havia se convertido completamente. Uma parte do caráter dele, uma parte da personalidade dele ainda não havia sido absolvida pela mensagem que Jesus estava pregando. Será que eu sou esse discípulo? Que eu estou aqui na igreja, eu ouço a mesma pregação que todo mundo ouve, eu batizei no mesmo batistério que todo mundo batizou, o meu pastor é o mesmo pastor de todo mundo, eu estou na mesma cela, tenho o mesmo líder de todo mundo, mas será que ainda tem alguma parte em mim que às vezes faz a minha mão entrar na bolsa e pegar o que não é para pegar, pegar o que não me pertence? E vamos ainda mais longe. Judas, ele não só pecava, não só roubava, mas ele mascarava esse roubo. Ele disfarçava esse roubo com um discurso da misericórdia, com um discurso da bondade. Para que gastar esse nardo? Era para a gente dar esse nardo para os pobres. Ele não era um corrupto assumido, ele era um corrupto disfarçado. Não, nós deveríamos dar para os pobres. Talvez ele estava até mesmo enganando alguns ali. Talvez ele tinha aparência de um bom discípulo, mas a Jesus não estava enganando. Jesus logo deu um fight nele, ele disse: olha, os pobres vocês sempre vão ter convosco, não está errado isso que a Maria está fazendo. Então eu preciso me analisar, até onde eu sou discípulo. Eu sou o discípulo que teria coragem de quebrar o vaso, jogar o nardo, ungir Jesus, ou eu sou esse discípulo que tem um interesse, que eu pegaria isso e faria uma outra coisa para mim, porque na verdade Judas queria aquele dinheiro daquele nardo para fazer alguma coisa para ele, não para dar aos pobres. Será que eu estou fingindo que eu sou discípulo? Será que eu estou disfarçando que eu sou discípulo? Será que eu sou quase discípulo? Será que eu sou às vezes discípulo? Será que eu sou talvez discípulo? E a prova é que depois foi esse discípulo que traiu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Judas tinha uma fraqueza, o dinheiro, tanto que até Jesus ele entregou por dinheiro. Não precisava que ele suicidasse, ele tinha a possibilidade do arrependimento, ele poderia ser perdoado, mas não o quis, não o fez, não conseguiu, ele suicidou-se. Por causa dessa fraqueza, que nunca foi redimida, que nunca foi confessada, que nunca foi assumida, mas foi sempre disfarçada. Cuidado. Cuidado para você não disfarçar alguma coisa. Cuidado para você não querer fazer parecer que você já foi transformado ali, que você já foi modificado ali, que você já foi convertido ali, mas toda vez que dá, coloca a mão na bolsa. Cuidado. Maria não, a gente sabe que ela até mesmo tinha um passado talvez questionável, mas ela assumiu isso na frente de todo mundo, tanto que na primeira unção ela foi recriminada e até mesmo Jesus foi recriminado, mas ela era quem ela era, ela assumia quem ela era. Marta também,
Ela não parava para ver Jesus, ela estava preocupada, ela levou um sermão lá de Jesus, a Maria escolheu a melhor parte, não sei o quê, mas elas assumiam quem elas eram. É melhor um discípulo de verdade, é melhor um discípulo franco, que mostra quem é logo. Lembramos até de Pedro, né? Pedro era sanguíneo, era violento, falava tudo sem pensar, ele mostrava quem ele era. Jesus brigava com ele, cortou a orelha de soldado, Jesus botou no lugar, não queria que Jesus lavasse o pé dele. É melhor esses discípulos que mostram logo quem eles são, porque eles podem ser transformados, do que aquele que tenta mascarar. Não, eu já estou transformado, não, isso aí não é para mim, não, eu já creio, eu acredito, eu faço, eu sou. Cuidado. Judas estava enganando todo mundo, a célula inteira, mas Jesus não. Jesus ele não estava enganando. E aí por último nós vemos Lázaro. Volta no versículo 2 para mim, por favor. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Um capítulo antes, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Lázaro passou por uma das experiências mais fortes, mais especiais, mais peculiares que todos os discípulos de Jesus puderam passar, de morrer e ressuscitar. Lázaro morreu e ressuscitou. Lázaro teve talvez uma nova chance para continuar servindo Jesus. Até ali nós sabemos que Lázaro era o irmão de Marta e Maria. Nós temos relatos de Marta, de Maria, da vez que Jesus foi lá, uma ficou limpando a casa, a outra ficou aos pés de Jesus. Lázaro ainda era o irmão de Marta e Maria. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, olha o que nós vemos aqui nesse capítulo. Coloca lá no versículo 9, para mim, por favor. Olha o que diz aí: muita gente dos judeus soube que ele estava ali, que era Jesus, né? E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Próximo. E os principais dos sacerdotes tomaram uma deliberação para matar também a Lázaro. Próximo. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. A experiência da morte e ressurreição de Lázaro transformou Lázaro num evangelista, transformou Lázaro numa testemunha viva de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. A experiência da morte e ressurreição de Jesus transformou Lázaro num possível mártir do evangelho. Depois nós não temos relatos. Lázaro não aparece mais no texto bíblico e até mesmo historicamente não se sabe como foi a morte, a segunda morte, né, de Lázaro, como ele morreu de fato. Não se sabe, existem algumas especulações que talvez ele tenha ido para Chipre, tenha até encontrado o apóstolo Paulo, mas nada disso é certo. Mas a gente sabe que aqui ele já estava causando um burburinho ali, que até mesmo os principais tomaram deliberação para assassinar Lázaro. Lázaro literalmente estava seguindo as pegadas do seu discipulador. Assim como Jesus estava pregando o reino de Deus, Lázaro passou a pregar. Assim como Jesus estava sendo perseguido por pregar a mensagem do reino dos céus, Lázaro passou a ser perseguido. Assim como Jesus estava ameaçado de morte por pregar a mensagem do reino dos céus, Lázaro também foi ameaçado de morte por pregar a mensagem do evangelho do reino dos céus. Esse é o verdadeiro discípulo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. No meio de todos os discípulos, vai ter aquele que ele vai passar por uma experiência tão verdadeira, tão forte, tão sobrenatural, que além de converter, além de ele mesmo ser salvo, além de ele trabalhar na igreja, trabalhar no reino dos céus, ele vai se tornar também um discipulador, ele vai se tornar também um pescador, ele vai se tornar também aquele que vai gerar outros discípulos, colocando até mesmo a sua própria vida em risco. Para Lázaro, ele não tinha mais nada o que perder, né? Ele já tinha até morrido, já tinha ressuscitado. Para ele agora era tudo ou nada, ou vai ou racha. Até já morri, já ressuscitei. Se eles quiserem me matar,
quem sabe Jesus não me ressuscita de novo. Lázaro estava tão na fé que ele estava botando o pescoço dele em jogo. E por causa desse milagre sobrenatural na vida de Lázaro, que inclusive é um dos milagres mais marcantes do ministério de Jesus, esse testemunho da própria vida de Lázaro possibilitou para ele pregar para várias pessoas. As pessoas vinham só pela curiosidade, para saber se ele tinha ressuscitado, talvez para encostar, né, na carne dele, para saber se ele estava vivo mesmo. E aí quando essas pessoas vinham, ele pregava a mensagem do Evangelho, pregava a mensagem do Cristo, do Filho de Deus, e ali várias pessoas criam em Jesus. É um discípulo que já se tornou um discipulador, já começou a fazer outros discípulos, que foi inclusive o mandamento de Jesus depois, antes de ascender aos céus, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja só, existe mais, existe menos, existe algum que é discípulo, outro que não é discípulo? Não, mas existe aqui quatro tipos de discípulos, quatro momentos, 4 personalidades de discípulos, assim como é hoje na igreja. Nós estamos aqui com várias pessoas de idades diferentes, de culturas diferentes, cada um de nós tem uma intelectualidade diferente, estudou alguma coisa diferente, nós fomos criados em famílias diferentes, cada um de nós absorve a mensagem do Evangelho de uma maneira diferente. A mensagem é a mesma, não se negocia a mensagem, não se retrai, não se molda a mensagem, mas a forma como nós absorvemos ela é diferente, e cada um de nós precisa ter essa compreensão de como esta mensagem se aplicará a nós e como nós vamos aplicá-la na nossa vida. Eu vou ser uma Marta, que eu vou trabalhar, eu vou ajudar no serviço, eu vou ficar mais quietinho no meu canto. Eu vou ser uma Maria, que eu vou estar mesmo no reteté, no manto, vou me jogar nos pés de Jesus, eu vou vir em todos os cultos, eu vou passar a noite na torre, eu vou participar dos guerreiros, eu vou ficar em jejum, fazer jejum de 40 dias, de 60 dias, eu vou mergulhar no nardo. Eu vou ser Judas, misericórdia, que vou estar na célula, vou estar na igreja, mas eu vou ficar minha vida inteira mascarando uma parte da minha vida. Ou eu vou ser Lázaro, que eu vou pegar essa mensagem e ainda vou, além de ela me transformar, além de ela fazer um milagre em mim, eu vou testemunhar dessa mensagem para que várias outras pessoas possam crer. Se aqui na igreja a gente conseguir formar todos esses tipos de discípulos, porque até Judas, gente, porque Judas não precisava morrer. Vejam que Jesus foi dando a oportunidade para ele, né? Nesse momento Jesus estava mandando uma mensagem para Judas. Depois daqui eles foram para a ceia, e Jesus fala lá na mesa da ceia: um de vocês vai me trair. Judas não poderia ter falado naquele momento: Senhor, sou eu tenho pensado nisso, ora por mim, faz uma oração por mim, eu estou com vontade de fazer isso, me perdoa. Ele não poderia ter feito o que Maria fez, jogado aos pés de Jesus, clamado por misericórdia? Poderia. Aí Jesus falou logo: então, tu não quer? Vai, faz o que tem que fazer logo. Quando ele foi lá, fez a negociação, pegou as 30 moedas de prata. Quando ele chegou no Getsêmani, que Jesus olhou para ele e disse: amigo, o que você está fazendo aqui? Ele não estava tendo uma outra chance? Naquele momento, Jesus não viu Judas e falou assim: ah, tu veio me trair, né, seu... Não, Jesus olhou para ele e disse: amigo, o que você está fazendo aqui? Jesus estava dando a última chance ainda para Judas ver como Jesus tratava ele. Jesus amava ele como um amigo, como amava todos da célula, como amava todos os discípulos. Ele poderia naquela hora ainda, ao invés de ter dado beijo, se jogado aos pés de Jesus, clamado por misericórdia, pedido arrependimento, mas não, ele seguiu com o plano em frente. Esse tipo de discípulo, Jesus não tira da célula, não tira da igreja. Ele está aqui, ele está sentado aqui no culto. Ai, mas tem Judas aqui? Tem, com certeza tem certeza absoluta. Ele está aqui, e Jesus está dando a chance, todo domingo de manhã, toda ceia, toda vez na célula. Jesus está
abrindo oportunidades para que esse discípulo tenha a chance de ser redimido. E até mesmo depois de ter entregue Jesus, Judas não precisava ter se suicidado. Ele poderia ter se arrependido, como fez Pedro. Pedro negou Jesus, mas depois arrependeu-se. Quando Jesus encontrou com Pedro, o que Jesus perguntou? Jesus chegou com um sermão para cima de Pedro. Tu me traiu, agora tu vai para o inferno, não sei o quê, porque eu te ensinei 3 anos, tu não fez nada do que eu falei, agora eu vou te mandar para o inferno. Foi isso que Jesus fez para Pedro? Não. Jesus encontrou Pedro e disse: tu ainda me ama? Eu só quero saber isso. Tu me negou, tu não esteve comigo no dia que eu mais precisei, tu não fez nada do que eu te ensinei, mas eu só quero saber uma coisa: tu ainda me ama? Se tu ainda me ama, bora volta para a cela, vamos apacentar as ovelhas, vamos continuar o nosso trabalho. Com Judas poderia ter sido o mesmo, mas aí entrou, claro, a força do pecado, né? Que o salário do pecado é a morte. Judas não conseguiu lidar com a força do pecado, mas ele também poderia ter se arrependido, também, temos certeza disso, porque o próprio Jesus havia já falado, que todo aquele que viesse a ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Então essa reflexão nessa manhã, é para que você se posicione. A nossa igreja está na fase do discipulado, você é um discípulo. Qual discípulo você é? Como se exerce o discipulado que você está vivendo aqui na igreja, na célula, na sua vida, no seu trabalho? Como você manifesta o teu amor a Jesus? Como você manifesta a mensagem que você recebeu? Como você segue e serve Jesus? Você precisa se posicionar, você precisa se encontrar. E além dos discípulos, para a gente encerrar, existia a multidão, né? Você sabe, né? Tinha os 12 discípulos, alguns discípulos que iam surgindo pelo caminho, Marta, Maria, Lázaro, Zaqueu, Nicodemos, o outro que escolheu não ser discípulo, jovem rico, né? Alguns foram se agregando, mas existia a multidão, que só quando ouvia de milagres, só quando ouvia de ressurreição, só quando tinha distribuição de pão, de peixe, aí vinha aquela multidão, né? Só para comer, só para receber cura, só para receber milagre. Não seja multidão, que só aparece aqui uma vez na semana, uma vez no mês. Não seja multidão. Você está sendo desafiado, convidado e até mesmo privilegiado de ser um discípulo. Você não precisa ser um discípulo extravagante. Não, é porque eu não quero esse negócio de célula, disso, daquilo, porque aí vão querer que eu leve uma célula para minha casa, vão querer que eu seja líder, vão querer que eu faça isso, que eu faça aquilo. Não precisa. Uma vez alguém já disse em algum lugar que todo mundo é líder, todo membro da igreja tinha que ser líder. Isso aí é uma palhaçada. Não é todo mundo que vai ser líder, não. Algumas pessoas são chamadas para líderes e outros são cooperadores, mas todos devem ser discípulos. Todos nós estamos sendo chamados para ser discípulos. Quem está entendendo isso, diga discípulo. Veja se o irmão do seu lado ainda está acordado, porque essa minha voz aqui de sonoterapia, né? Vocês estão tudo assim já. Seja um discípulo, encoste a cabeça na cadeira, deite um sono. Está todo mundo acordado? Então vamos orar, fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo.
Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o barro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.